Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula e nesse módulo você vai aprender a criar um logotipo do zero dentro do Photoscape. Lembrando que a gente não vai se aprofundar muito em detalhes de logo ou logotipo, como que funciona, tá? É uma aula direta para que você possa ter mais ou menos noção do que você pode criar dentro do Photoscape, tá? Utilizando essa ferramenta que é um pouco básica em comparação com outros programas de edição, mas que entrega bons resultados. Nessa aula você vai aprender aí a criar um logotipo básico, nível médio ou até mesmo profissional, para que você desenvolva o seu próprio logotipo ou até mesmo aí comercialize. É bem simples. Você dentro do Photoscape você vai criar um novo projeto. Para isso a gente vai em Ctrl N, tá bom? Vai abrir essa janelinha com as dimensões do projeto. Você sempre vai deixar selecionado aqui 1920 por 1080, que é uma qualidade Full HD, tá? E sempre deixar aqui em fundo transparente. Por quê? Porque a gente quer que o nosso logotipo ele tenha um fundo transparente, onde a gente pode estar utilizando ele em personalização de camisetas, canecas, na criação de fachadas e muitas outras coisas interessantes. A gente seleciona fundo transparente, definimos aqui as nossas dimensões e vamos em OK. Tá? Eu vou adicionar um texto aqui, tá? Para a gente pegar mais ou menos a noção. O logotipo que eu vou criar vai ser para Vrumcar, tá? Aluguel de veículos. Então vou puxar ele para cá. Será mais ou menos aqui. Então o logotipo que eu preciso criar, tá? Ou a identidade visual gráfica que eu preciso criar precisa ser em cima desse texto aqui, Vrumcar aluguel de veículos, ou seja, é uma empresa de carro que aluga veículos, tá? É uma loja que eles possuem veículos e eles precisam alugar. Então a gente precisa criar algo que remeta a essa situação aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é simplesmente escolher a tipografia, qual tipo de fonte que a gente vai utilizar aí no nosso logotipo, tá? Então vou adicionar mais um texto. Primeira coisa, eu vou adicionar essa primeira parte aqui do nome Vrum, tá? Não vou deixar minúsculo, eu vou deixar maiúsculo. Então eu preciso escolher uma fonte que combine com essa parte de veículos e muito mais. Então eu vou aqui nas minhas fontes, tá? E vou escolhendo a fonte de uma por uma, vou passando o mouse e observando a mudança ali que eu estou tendo sobre o meu texto. Então a fonte que mais se adequar ali, eu escolho para ser a fonte que eu vá utilizar, tá bom? Tem várias fontes, então é um processo demorado, não é um processo que você faz rápido, você pode passar a ter 4, 5 horas aí só escolhendo o tipo de fonte, exatamente, escolhendo o tipo de fonte que você vai usar, porque além de ser uma coisa que vai ser para sempre, né? Tipo assim, a fonte que você definir, caso você não vá fazer uma manutenção muito rápido, vai ser uma fonte que você precisa utilizar sempre, tá? Essa fonte aqui é bem bacana, Vrum. Algo relacionado à velocidade de carro, ou seja, tipo, eles têm a maior velocidade para alugar veículos. Lembrando que esse logo aqui é um logo fictício, certo? Tá, essa fonte é bacana. Deixa eu ver como é que ela fica. Mas mesmo assim, tem hora que você vai demorar muito só para escolher a fonte, pessoal. A melhor fonte que se encaixa aí para você estar utilizando, tá bom? Você pode, por exemplo, a gente tem aqui Vrumcar, correto? Esse K até aqui se encaixou legal, né? Nesse perfil aqui. A gente pode manipular objetos para que represente o nosso logotipo de Vrumcar aluguel de veículos, tá? Para isso, para a gente manipular, antes da gente escolher a fonte aqui, a gente precisa manipular uns objetos. Tá? Vou mostrar para vocês mais ou menos como que seria. Você pode desenhar o seu logotipo, tá bom? Você pode estar utilizando aí essa parte da linha para você desenhar o seu logotipo, certo?
Aí você vai desenhando um logotipo, lembrando que você precisa, antes de qualquer coisa, eu não mencionei, mas é bom você fazer um esboço em um papel ou até mesmo no próprio computador de como que você quer que fique aí o seu projeto, tá? E aí você pode estar adicionando elementos. Aqui também a gente tem outra opção que é interessante. Deixa eu ver aqui, que é a parte de figuras, onde você tem figuras geométricas que você também pode estar utilizando aí no seu logotipo, certo? Manipular transformar. Eu quero um negócio mais estreito, mais achatado. Vou duplicar um exemplo. Você precisa ter a criatividade, tá? Aqui você precisa ter criatividade, usar a criatividade para poder fazer essa criação, tá, pessoal? E aí você vai criando um logotipo, vai criando um esboço, vai dando forma para esse logo, certo? Por exemplo, aqui ó, algo que a gente já criou aqui em pouco tempo. Aí eu posso adicionar aqui um olho, tá? Por exemplo, colocar aqui branco, diminuo o tamanho, exemplo, tá? Duplico, tá? E aí, a gente já tem aqui algo que remete a um rosto de um humanoide, de um boneco, algo assim, tá? Que representa alguma coisa, tá? Não tô dizendo, pessoal, que esses ícones vai representar essa logo, tá? Tô exemplificando para vocês o que dá para fazer somente aqui com manipulação de figuras, tá bom? Por exemplo, eu quero aqui um nariz, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente consegue manipular tudo isso, certo? Aí vai de vocês. Tá? Seria isso. Uma coisa mais minimalista. Tá. Só aqui a gente já criou um rosto, certo? Então dá para você ir manipulando aí o seu projeto, certo? E criando sua arte, seu logo, tá bom? Isso aí que é um processo bem demorado, mas se você usar a criatividade, você consegue desenvolver um bom projeto, tá? Vamos voltar aqui para a parte da escolha da tipografia do nosso logotipo. Se porventura vocês estiverem escutando barulho de moto, cachorro, pode relevar, tá? Eu vou deixar só a parte do vroom. Essa fonte é legal, mas não me agradou ainda. Muita fonte. Só de você esse período de escolha da fonte. Já temos uma fonte aqui, ó. Uma fonte que ela já está mais ou menos um pouco inclinada. Se a gente diminuir um pouco o espaçamento entre, tá bom? Vroom, tá? Vroom. Deixa eu ver como é que ficaria car. Fica bom. É uma fonte um pouco robusta, certo? Tá. Vamos supor que a gente escolheu aqui a nossa fonte, tá bom? Vamos supor que a gente escolheu a nossa fonte. Por exemplo, a gente viu aqui a questão de você manipular objetos para você criar um ícone que represente a sua logo, tá bom? Se você não quiser criar um logotipo, um objeto para representar a logo do zero, você pode usar o GPT, exatamente, tá? Para a criação desse ícone, para a criação desse objeto. Então, aqui ó, eu estava dando a pesquisada aqui, aluguel de veículos, só para mim ter noção. Então é bom você sempre buscar referências, tá, do logotipo. Vou fechar aqui. Tá, vamos aqui. Estou no GPT, então vou colocar para ele assim o seguinte: crie
um objeto ou ícone que represente, né, logotipo de aluguel de veículo. Faça algo único. Use sua criatividade. Desejo que seja no formato PNG, tá? Que tenha um fundo transparente. Então, eu enviei para ele esse prompt simples e rápido, feito na hora aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um ícone do zero para mim, tá? Um ícone ou algo que represente essa parte, e a gente vai manipular. Para manipular, a gente vai redesenhar, a gente vai fazer uns cortes em cima desse ícone que ele me devolver, tá? A gente vai fazer uma modificação. Por quê? Os ícones que o GPT gera, na maioria das vezes, ou 99% das vezes, são ícones únicos. Então, não é ícones que as pessoas já utilizaram, tá bom? Ele pega ideias, tá? E cria aí seu próprio logotipo, certo? Então, você solicita para ele cria objeto ou ícone que represente um logotipo de aluguel de carros, e ele vai me entregar aqui algo único que represente aluguel de carro, tá? Se porventura na primeira tentativa ele não fornecer um ícone ou um objeto que você goste, tá? Você pode escolher outro, enviar vários prompts até que ele te entregue algo relacionado. Eu poderia pedir para ele aqui um ícone com desfoque de velocidade que represente determinada logotipo, tá bom? Eu poderia, ele me entregaria de boa. Por exemplo, se eu for baixar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Vou aqui em downloads, vou pegar esse Vroom K, vou preencher, eu vou deixar ele na mesma cor do meu texto aqui, só para a gente fazer uma comparativa. Pessoal, que é o seguinte: eu tenho aqui o meu ícone. Você vê que ele me entregou também um ícone e um texto. Eu posso vir aqui em máscara, tá? Vou aqui em dureza e tiro esse texto daqui. Eu tenho aqui um ícone que representa aí, por exemplo, algo relacionado a aluguel de carro, tá? Eu gerei esse ícone aqui rápido, mas você pode mandar vários prompts bem trabalhados para ele, bem detalhado. Por exemplo, eu quero um ícone ou um objeto que represente uma marca que aluga veículos com a velocidade grande, tá? Tá bom? Então você pode ir testando vários prompts até você atingir um bom resultado, tá? Não vou utilizar esse porque eu já tinha gerado um outro aqui, tá? Que foi esse aqui. Então, o GPT me gerou esse ícone aqui. Lógico, ele me gerou esse ícone juntamente com o texto. Eu removi a parte do texto e deixei somente esse ícone aqui, tá? Esse ícone aqui, que representa o quê? Representa um carro em velocidade. Você vê que ele tem uns rabiscos aqui que representam um pouco a velocidade. E agora a gente vai ter que trabalhar, né, esse título juntamente com esse ícone, tá bom? Para a gente transformar isso em um logotipo. Então vamos lá. Eu vou pegar esse Vroom. A gente vai trabalhar com a cor amarelo. Tá, deixa eu tirar esse contorno aqui. Deixa eu tirar esse contorno também. Tá. Primeiro a gente vai trabalhar com a cor amarelo, pessoal, pra gente ver como que fica. Vroom. A gente pode estar adicionando aqui, por exemplo, esse nome na frente, tá? Mas não tá ficando tão legal. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Aqui. Tá, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Vroom K.
E o ícone a gente vai colocar essa parte aqui, pessoal. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho. Vruncar. Vou pegar aqui essa cor, essa mesma cor. Então a gente vai alinhando aqui o nosso ícone, tá bom? Vamos adicionar aqui. Isso é coisa rápida nessa parte. Se você tiver criatividade, você consegue manipular de forma rápida. Então, por exemplo, vruncar aluguel de veículos. Tá, a gente também pode duplicar essa parte aqui e colocar aqui, ó. Tá vendo? Pra gente deixar esse V tipo com efeito de velocidade. Então eu dupliquei o ícone, vou em máscaras, dureza do pincel. Eu vou apagar essa parte aqui. Tá, eu vou pôr aqui. Mais uma vez, se você estiver ouvindo barulho de moto, porque tem uns pessoal retardado que fica acelerando a moto aí sem motivo nenhum. Então, a gente duplicou, tá? Duplicamos aqui, ó. Pegamos uma partezinha que foi essa parte aqui e vamos colocar nesse V para ficar com efeito de velocidade. E aí, ó, basicamente aqui a gente teria um ícone, a gente teria um logotipo, tá? Se eu pôr aqui, ó, vou pôr um fundo preto para vocês verem como que tá ficando, pessoal. Tá vendo que fica bem da hora? Não dá uma destacada legal? Isso numa fachada fica bem bonito, né? Essa parte iluminada aqui, tá? Mas o que acontece? Esse vruncar, a gente precisa colocar ainda aquele nosso texto ainda de, deixa eu pôr isso, aluguel de veículos, certo? Vou colocar um traço, vou pôr um número de telefone, por exemplo, 7699. Tá, mais uma vez, se você estiver ouvindo barulho de moto, pessoal, agora ficaram malucos. Tá, pessoal, eu coloquei um texto, deu um espaçamento máximo de 50, que é o que ele aceita. Tá, não fica legal esse texto aqui embaixo, acho que a gente vai ter que mudar. Tá, então vou tirar de canto esse fundo aqui, só pra, eu vou adicionar aqui, pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó. Então a gente só pegou o texto, né? Escolheu a fonte, vruncar, pegou um íconezinho. Tá, mas vamos mudar a cor. Vamos pegar um vermelho. Deixa eu pegar esse ícone também, deixar vermelho. Tá bom? Aqui eu vou deixar branco, né? Eu vou deixar branco aqui, primeiro nome. E carro, eu vou deixar o nome vermelho. Tá bom? Essa questão de você estudar sobre logotipo e tudo mais, tem que ser uma coisa bem a fundo, pessoal, que eu estou mostrando para vocês o básico, né? Como que seria um logotipo simples para você estar criando aí. Mas é você utilizar a sua criatividade para você desenvolver. Esse carro a gente vai deixar na cor vermelho também, para combinar com esse vermelho aqui. Tá? Então, vou colocar ele aqui, ó, como que se ele tivesse saindo aqui do R, tá bom? E aqui, ó, a gente vai crescer mais aluguel de veículos. Então isso na fachada fica muito bonito. E aí? Vruncar aluguel de veículos. Não fica bem bonito? Fica muito bonito. A gente tem aqui, ó, o nosso texto que o cliente mandou para nós. Vruncar aluguel de veículos. E a gente entregou para ele aqui. Passou um pessoal de moto aqui, eu tive que dar uma pausa. O cliente mandou para nós vruncar aluguel de veículos. A gente entregou para ele aqui um texto com a tipografia robusta, uma tipografia que de longe dá para o cliente ver. Caso o cliente esteja passando na pista, por exemplo, ele consegue ver isso aqui. Tá? A gente pegou o vrum, que sei lá, pode se remeter à velocidade aí,
certo? Adicionamos aqui um ícone meio de velocidade também na parte do V, tá? Que representa a velocidade. Pegamos aqui a parte do K, deixamos vermelho e adicionamos aqui um ícone, um elemento que representa a marca, certo? Que sai de dentro do R, tá? E adicionando aqui o nosso slogan, tá bom? Se eu quiser dar um espaçamento, eu vou dando espaçamento aqui, ó. E aqui eu vou deixar assim. E aí ficou assim, pessoal. O nosso logotipo bem simples, rápido. Lógico, a aula demorou um pouquinho, mas seria um logotipo básico, certo? Ele ficaria assim com esse fundo, certo? E aqui ele poderia mudar. Ah, eu não quero vermelho, eu quero amarelo. Então ele poderia vir aqui, ó, pegar um amarelo, adicionar esse amarelo aqui também, certo? E aí ficaria. Ele teria várias opções, certo? Ah, não quero esse amarelo, eu quero um laranja, que também cairia bem, se ele tem a opção do laranja também, pessoal. Tá? Então ele teria essa opção aí, tá? A gente criou um logotipo Vrumcar, com nome, um logo bem simples, que representa aí algo relacionado a carro. Pegamos o elemento criado no GPT, esse ícone aqui, o próprio GPT gerou para mim. Tudo que o GPT gera, ele não duplica ou cria igual, ele sempre faz uma alteração ali. Então é difícil encontrar um logotipo que tenha essa pegada aqui, né? Então seria isso aí, Vrumcar. Se eu quiser não deixar esse texto branco, eu posso deixar ele laranja, tá? Não colaria bem, vamos ficar no branco mesmo. Ah, não quero laranja, eu quero vermelho padrão. Então a gente altera aqui e deixa no vermelho. Opa, vermelho aqui, ó. Tá bom? E ficaria assim. Ou não quero assim, eu quero assim. A gente deixaria assim também, tá? Vrumcar, deixaria assim. Subiria mais um pouco aqui, pegaria esse elemento, adicionaria aqui, e aqui a gente colocaria o nosso texto um pouco menor, certo? Não ficaria tão chamativo, porque se for para uma fachada, aqui até serviria para alguns papéis, panfletos, mas para uma fachada bem bonita, aqui ficaria bom, tá? Aqui ficaria bom. Então eu vou voltar aqui. Aqui ficaria muito bom. Então a gente teria aí o nosso slogan. Eu vou deixar uns exemplos agora para vocês aí de como que ficaria isso, né, em uma fachada, um mockupzinho, certo? Então essa aqui seria a aula de criação de logo. Para salvar, é bem simples. Esse fundo preto eu coloquei somente para visualizar melhor a imagem que a gente tinha criado, né? Só você vir aqui, tá bom? Salvar como, certo? Escolhe aqui, por exemplo, PNG e salva, certo? Salvou. Você tem lá o seu logotipo já criado. Então essa foi a aula, te espero numa próxima e até breve. Fui!